like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Você é novo, seja muito bem-vindo. Bom, de cara vamos trazer números, porque eu fui consultar o site Infobola do matemático Tristão Garcia, nosso parceiro aqui do canal, já participou algumas vezes de lives por aqui, para saber dos números. Há mais ou menos 2 semanas eu falei com ele, e ele falou: Fábio, o número continua sendo 45 para não ter nenhum risco de rebaixamento. O Vasco hoje tem 42. Com os resultados da rodada, e eles ajudaram, o Vasco perdeu apenas uma posição. O Atlético Mineiro venceu o Sport, pulou para a 9ª posição, 43 pontos, o Vasco ficou com 42 na 10ª. Corinthians perdeu, Red Bull Bragantino venceu, mas ficou atrás do Vasco da Gama, o Grêmio empatou, o São Paulo perdeu, então está a 3 pontos do Vasco. Mas qual é a corrida de recuperação do Vasco? O Atlético Mineiro, por exemplo, joga no meio de semana, tem um jogo atrasado, recebe o Fortaleza em casa. A tendência é ir a 46 pontos, Então o Vasco ficaria a 3 do 9º colocado, que seria o São Paulo, sendo ultrapassado, e a 4 pontos do 8º, que passará a ser, se vencer, o Atlético Mineiro com 46 pontos. Bom, o risco de rebaixamento hoje é de 1%. Existe, é pequenininho, mas é de 1%. Ah, Fábio, mas o Vasco consegue uma vitória nos próximos 5 jogos. Eu acho que consegue mais. Mas eu também achava que nos últimos 3 jogos conseguiria fazer pelo menos 6 pontos. 7, 9 seria espetacular. Ah, você estava empolgado, Fábio, porque vinha de 4 vitórias, mas eram 4 times. Opa, não eram 4 times quaisquer. O Vasco, por exemplo, tinha enfrentado o Fluminense, que está acima dele. É o 7º colocado. Aliás, no retorno, inclusive ultrapassou o Vasco. O Vasco hoje é o 6º colocado como melhor campanha no retorno. O Fluminense já é o 5º. O Vasco, há uma semana, antes da série negativa, ele era o 2º melhor time do segundo turno, só perdia para o Palmeiras. Mas agora não é mais. Isso mostra que uma semana o trabalho está todo errado? Claro que não. Mas ele precisa ser cobrado. E foi. 2 informações trazidas nesse fim de semana. No sábado, o pessoal do BTB Esporte, ainda depois do jogo, logo depois do jogo, disse o seguinte: olha, Pedrinho foi para o vestiário, desceu um pouco antes de terminar a partida, fez duras críticas ao elenco, cobranças fortes, subiu o tom. E eu acho que é isso que tem que fazer realmente. Dentro de uma razoabilidade, um respeito, não é terra arrasada, como bem disse o Diniz, mas é um absurdo você perder 9 pontos disputados. O jogo com o Juventude em casa tinha que vencer, óbvio que sim. O jogo diante da equipe do São Paulo também tinha que vencer. Contra o Botafogo é um clássico, você mede forças. Mas nós empatamos 2 vezes na Copa do Brasil. Por isso que a conta era de 7 pontos. No turno nós vencemos e bem o São Paulo lá no Morumbi. Juventude não, mas segundo o Diniz foi um acidente porque o time não soube lidar com a goleada, entrou meio de salto alto. Foi isso que ele quis dizer. Ok, mas e agora? O Luiz Amadeu e o Léo, do Na Torcida Vascaínos, eles disseram ontem que o Diniz também subiu o tom no vestiário. Aliás, na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz demonstrou muito claramente que ele tinha feito cobranças. E isso acontece internamente, ele não externa isso. O que é normal e o que é esperado. O esporro você dá em particular, o elogio você faz em público. Isso é ser um líder. O Diniz jamais vai explanar os jogadores numa coletiva, vai expor os seus atletas. Mas ele está certo de dar a chegada firme no elenco. Ah, tem jogador que está pensando na Copa do Brasil. Não pode. A Copa do Brasil é só daqui a 5 rodadas. Daqui a um mês. Dia 11 de dezembro. Só que até lá, o Vasco não pode passar vexames no Campeonato Brasileiro. E muito menos achar que, não, esquece o brasileiro, daqui a pouco a gente vai para a Copa do Brasil e entra bem. Não entra bem. Tomar mais 5 porradas no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai entrar farol baixo, murcho,
sem força, sem poder de reação e vai ser atropelado pelo Fluminense, que vai jogar R$ 2 a mais do que o Vasco e não vai respeitar o Vasco. É isso que vocês querem, jogadores? Vasco vence o Grêmio desde 2006. Nós estamos falando de 19 anos. É o próximo adversário do Vasco. E sem 4 jogadores, provavelmente. Os titulares Paulo Henrique, suspenso, esse está fora, cartão vermelho. Carlos Cuesta e Andrés Gomes, titulares com a seleção colombiana. Eles vão disputar 2 amistosos nos Estados Unidos. O Diniz acha pouco tempo de volta para o Brasil. Porque o jogo é no dia 18 deles, né, o segundo jogo, e o Vasco joga no dia seguinte. E o Puma, convocado para a seleção uruguaia. Fábio, tudo bem, esse jogo do Grêmio já é contabilizado derrota mesmo e tal. Vamos para a 4ª seguida? Depois a gente pega o Bahia, domingo que vem, lá na Fonte Nova. Aliás, na Fonte Nova o Vasco não vence desde 1987. Quase 40 anos. 38 anos sem vitória na Fonte Nova. E desde 2012, jogando em Salvador, o Vasco não vence o Bahia. Fábio, mas Grêmio e Bahia são 2 derrotas certas, a gente não pode contar com isso. Vamos pensar no Inter, beleza. Jogo em São Januário, nossa casa e tal, nós vamos passar o rodo. Não tem sido assim no Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem sido um grande mandante. Pelo contrário, tem sido um bom mandante, trazendo os seus adversários, convidando para que eles vençam. O Internacional, o Vasco não derrota em São Januário desde 2019. Estamos indo para 6 anos. Claro que existem séries B dentro desse contexto, mas é muito tempo sem vencer esses adversários. Não pode. O time tem que criar vergonha na cara, a partir de amanhã, quando voltar ao treinamento, olhar, olho no olho, cobrança interna. Se eu sou o Diniz, amanhã na representação, rapaziada, já falei o que tinha que falar depois do jogo, o presidente falou o que tinha que falar, fecha a porta, se entendam. Que o Coutinho falou depois do jogo, que tem que ter cobrança, e tem que ter cobrança. Tiver que subir o nível, sobe, elevar o tom, sim. Tiver que sair na porrada para resolver, resolvo, mas quando abrir a porta, encontrem a solução. O time não deixa de treinar, como disse Coutinho, perfeito. Tem que trabalhar mais. Tem que rever as falhas, os conceitos. Se o Léo Jardim tem que aprender a sair do gol 1 hora, não é possível. Talvez isso explique ele não ir para uma seleção brasileira. Reposição de bola, saída de gol. De questão do Thiago Mendes e do Matheus França, eu consigo compreender. Acho que comparar Felipe e Juninho... Acho que comparar Felipe e Juninho com qualquer outro jogador é um erro, porque a gente está falando de craques e o Thiago Mendes está longe de ser algo perto do que é a palavra craque. E quando o Felipe volta, ele volta muito bem. O Vasco, inclusive, é campeão da Copa do Brasil com o Felipe. E o Juninho volta muito bem também. Para quem acompanhou aquele ano de 2012, sabe que o Juninho voltou muito bem. Então, essa pergunta não faz... Essa justificativa não faz muito sentido. Eu só não consigo entender uma coisa. E aí, voltando à minha linha de raciocínio, antes da coletiva começar, que tem a ver com o próprio Matheus França. Assim, eu acho que o Diniz, ele minou o Matheus França na partida contra o São Paulo e na partida contra o Botafogo, em que ele dobrou a aposta, mais uma vez colocando o Matheus França como segundo volante. E aí, isso acabou fazendo com que a barrinha de paciência do torcedor fizesse isso aqui, ó, diminuísse. Só que o Matheus França continua sendo a primeira opção do Diniz. E hoje, quando ele entra na posição dele, ele entra mal. Porque ele minou não só o Matheus França com a torcida, mas ele também minou o próprio Matheus França, que claramente está sem confiança. Claramente está sem confiança. A cada toque na bola você percebe que ele não consegue encontrar de fato o que fazer dentro de campo. Hoje ele entra um pouco mais adiantado, e aí voltando ao que eu estava falando, o Barros foi o único jogador que tentou alguma coisa diferente no segundo tempo em relação a repertório. Porque o repertório do Vasco estava limitado a pegar na bola, tenta fazer o cruzamento. Carlos Andrés Gomes pega na bola, perde a bola. Coutinho cansou um pouco mais no segundo tempo, estava tentando fazer cruzamento, melhorar o time, mas também já não estava mais com perna. Aí ele tirou o Piton. O Piton
Tu viu a quantidade de cruzamento que o Piton fez? O Piton deu 5 cruzamentos no jogo. 2 certos. Um deles foi uma assistência. Pro gol do Ryan. O único gol do Vasco. Então assim, ele não estava acertando. Beleza. Uma hora ele vai acertar. Ele não vai acertar todos. Apesar de dentro do futebol brasileiro ele ser o que tem um dos melhores aproveitamentos. Aí você tira o Lucas Piton para colocar Ryan, Verratti e GB e colocar o Puma para fazer o cruzamento invertido? Desculpa, gente. Isso não faz o mínimo sentido. E eu falo isso se empatar, se não empatar. Não faz sentido. Não tem a mínima coerência nesse tipo de discurso. Entendeu? E o Vasco da Gama, com o Barros, ele achou pelo menos 3 passes por dentro. Quebrando a linha. É o passe que se espera do volante. Hoje no futebol mundial. Teve uma bola que o Matheus França dominou errado, perdeu a bola. Teve outra que, se eu não me engano, o Coutinho dominou errado, perdeu a bola. Aí teve outra que o Andrés Gomes dominou errado, perdeu a bola. Nem mesmo a construção por dentro, que era o que o Vasco estava tentando fazer com esses passes do Barros, o Vasco conseguiu. Aí depois o Robert Hernan virou lateral esquerdo. Aí o Barros virou zagueiro, com as últimas substituições. E o Barros ainda evitou uma tragédia ainda maior. É porque o Juventude conseguiu, na bola em profundidade, que é a forma mais fácil de atacar o Vasco. Esse trabalho do Fernando Diniz, ele é muito precário nesse sentido, de conseguir formar de fato uma primeira linha de defesa que sofra menos risco. E aí o Juventude fez o terceiro. Tá? Fez o terceiro gol. 3-1, a tragédia que foi anunciada quando o Vasco toma o segundo, ela é muito bem também explicada pelo Diniz. Pelo menos hoje, mais uma vez, ele não fugiu do que foi a partida. O que aconteceu hoje, Diniz? O Vasco entregou o jogo. O Vasco entregou 2 bolas em que o Juventude de fato não estava jogando bem. Na primeira bola em que o Juventude desceu depois do gol do Vasco, o Cuesta falha, gol do Juventude. Depois, o Léo Jardim se desespera, e que eu acho que isso também é um reflexo do treinador, gol do Juventude. E aí? E aí, mais uma vez, vou falar aqui, é coletivo e é individual. Contra o Botafogo, eu acho que o coletivo inteiro foi vergonhoso. Foi um jogo terrível, feio mesmo, feio. Foi o adjetivo que eu mais utilizei. Contra o São Paulo, eu concordo com ele, o Vasco jogou o suficiente para pelo menos começar vencendo. 60 minutos, jogou 60 minutos de forma que a gente tinha visto o Vasco jogar. Perdeu, ok, acontece. Hoje não. Hoje não é igual. Hoje o Vasco só continuou a regressão que estava acontecendo desde a partida contra o São Paulo. Principalmente depois da partida contra o Botafogo. Esse time tomou de 3-0 de um rival no estádio Newton Santos, foi humilhado, massacrado e conseguiu hoje perder para um time que está no Z4 do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Desde domingo. É isso mesmo, Diniz. Assim como o Vasco conseguiu empilhar 4 vitórias seguidas em 10, 15 dias, 20 dias, o Vasco agora empilhou 3 derrotas seguidas. E como você mesmo disse, merece crítica. Merece muita crítica. Muita. Porque não dá para entender a forma como o próprio Fernando Diniz reage quando o Vasco está perdendo. Ele não encontrou um plano ainda, de fato, que ele possa olhar de forma equilibrada e ter paciência para colocar em prática, para que o Vasco, pelo menos, empate as partidas. Sabe por quê, gente? Eu comentei aqui que o Vasco tomou 8 gols nos últimos 3 jogos, mas sabe qual é o pior dessa história toda? Que era um setor positivo? O Vasco não só tomou 8 gols nos últimos 3 jogos. O Vasco está acabando com o seu saldo porque só fez 1 gol nos últimos 3 jogos. 270 minutos, sem contar os acréscimos. Se for contar os acréscimos, arredonda aí para quase 300 minutos e apenas 1 gol. Até o setor ofensivo piorou. É por causa do Verratti? Não. É por causa do Ryan? Não. É por causa do Andrés Gomes? Não. É um todo. É o coletivo. Hoje tem umas narrativas bobas aí, que elas foram jogadas por terra. Tá aí, ó. O time tomou uma virada no primeiro tempo com o Verratti no banco. Se o Verratti estivesse em campo, meu Deus, porque a culpa é do Verratti. E não é. O Tietê tava no banco. Cadê as narrativas? Porque o Hugo Moura tem que jogar.
Porque o Hugo Moura é a fortaleza do Vasco. O PH foi convocado para a seleção brasileira, certo? O PH foi convocado. E eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa para todos vocês aqui. E eu vou cumprir a promessa. Eu estou cumprindo a promessa. O PH foi convocado, o PH vai para a Inglaterra, por isso que eu botei na thumb, rumo à Inglaterra. O PH está indo para a Inglaterra. Depois do jogo contra o Juventude, o PH embarca domingo para a Inglaterra. Ok? Eu fiz uma promessa aqui. E eu vou cumprir. E eu vou cumprir. Vamos lá. Eu tinha feito uma promessa que se o Carlo Ancelotti convocasse qualquer jogador do Vasco, eu estaria nessa cobertura da seleção brasileira. Não falei para vocês? Eu estaria cobrindo a seleção brasileira para poder acompanhar passo a passo os jogadores do Vasco convocados, né? Foi a promessa que eu fiz. Eu fiz essa promessa. E eu estou cumprindo essa promessa. Eu estou cumprindo essa promessa. Aos trancos e barrancos, no que diz respeito à saúde financeira, porque é caro Londres, bem caro, e França também. Eu estou embarcando amanhã, cara. Eu estou falando aqui pela primeira vez na minha logística. Eu estou embarcando amanhã para a Inglaterra. Porque eu quero fazer, eu não sei como vai ser a logística lá, mas eu quero registrar a chegada do PH no hotel. Eu quero registrar a chegada do PH no hotel. E quem sabe, inclusive, fazer uma entrevista com o PH, ele chegando na seleção brasileira. Gente, eu gostaria muito do apoio de vocês ao canal nessa cobertura. Muito. Qualquer mensagem que vocês mandarem agora no Live Pix, mande sua mensagem. Eu vou botar na tela. O áudio é mais bacana ainda. Mande agora a sua mensagem, mande agora o seu apoio, né? Que isso me motiva a fazer outras coberturas iguais. Então, o PH reaparece amanhã. PH joga amanhã contra o Juventude. Eu já estarei na Inglaterra no horário do jogo. Eu já estarei na Inglaterra. Bruno se atrasou. Bruno, eu estou falando o seguinte, Brunão. Estou cumprindo a minha promessa, velho. Lembra que eu falei? Vou acompanhar, se tiver algum jogador do Vasco convocado, eu vou acompanhar. Eu prometi isso aqui. Eu prometi. E estou cumprindo. Eu estou indo amanhã. Nem me pergunta onde eu vou ficar hospedado. Vamos que vamos. Vamos para a guerra, irmão. Vamos para a guerra. E aí, Brunão, estou falando aqui para a galera. Quem puder ajudar também nessa cobertura, para minimizar, porque é uma cobertura orçada. O dia a dia em Londres é muito caro, porque há um lance na logística aí que ficou muito ruim. A seleção brasileira ela vai ficar num local muito afastado do local de treino. A seleção vai treinar em um lugar chamado St. Albans. Nem metrô de Londres chega lá. É só o trem. É no CT do Arsenal. Já fui lá 4 vezes. É no CT do Arsenal, o local que a seleção vai treinar. E é bem afastado do hotel da seleção. Então você tem um translado de ida e volta que é muito caro. Esse translado a gente divide o Uber com a galera lá, enfim, mas tem um custo, né? Tem um custo. Então, Bala Vascaíno, RG7, irmão, qualquer ajuda de vocês é muito bem-vinda, vai ajudar demais na cobertura, vou te representar, você vai se sentir representado. Mande aí, cara, aqui na Live Pix, manda aí na Live Pix, a cobertura vai também para o canal A Hora do Vasco, tá? A cobertura também vai para o canal A Hora do Vasco. Quero registrar isso aqui. Vai ser a cobertura aqui e lá. Então você está ajudando o canal A Hora do Vasco. Quando você me via lá, Bala, você pode ter certeza. Pô, eu ajudei, esse cara tá lá. Esse cara tá me representando lá, eu ajudei. Ele tá lá, eu ajudei. E não importa o valor, qualquer ajuda para minimizar esse custo.
Qualquer ajuda, tá? E aí eu vou botar aqui na tela a sua mensagem, o seu áudio, beleza? Vai para a tela aqui. Então, PH tá de volta ao time do Vasco no jogo de amanhã e viaja, né? Ah. Peraí. O PH tá de volta amanhã. Vamos lá. O PH tá de volta amanhã. Outro que tá de volta é o Nuno Moreira. Que falta fez o Nuno, né? Que falta fez o Nuno, né? Ó, o Bruno Mussi, ó, membro por 5 meses do canal. Barã é brabo. Leva o nome do Vasco mundo afora. Isso é verdade, velho. Ninguém faz o que eu faço, não, Brunão. Né? Ninguém vai. É final da Champions, jogos de Liga dos Campeões, Mundial de Clubes. Tô sempre exportando o nome do Vasco, né? Tô sempre distribuindo o nome do Vasco. É verdade. É muito verdade isso aí que você está dizendo. Tá aí, ó. Bruno Mussi. Valeu, ninguém faz. Obrigado, Brunão. Faço com muito orgulho. As bandeiras ali, ó. As bandeiras já viajaram bem. Mas que falta o Nuno faz, né? Hein? Que falta o Nuno Moreira fez no time, né? Vocês acham que o Vasco vai ter só a mudança do PH e Nuno? Vasco procura um volante e pode fazer proposta para contratar Zé Rafael. O Vasco da Gama está atento ao mercado da bola e pretende reforçar seu elenco para a próxima temporada. Após identificar a necessidade de um volante com liderança, força física e qualidade na saída de bola, o clube carioca estuda apresentar uma proposta para Zé Rafael, atualmente no Santos. A diretoria cruzmaltina, em conjunto com o técnico Fernando Diniz, entende que o setor de meio-campo precisa de um jogador experiente e com capacidade de organizar o jogo. Desde o fim do Campeonato Brasileiro, o clube vem analisando nomes, e Zé Rafael aparece como uma das principais opções por reunir características que agradam à comissão técnica: boa marcação, intensidade e chegada ao ataque. Zé Rafael, de 31 anos, tem passagem marcante pelo Palmeiras, onde conquistou diversos títulos e se destacou como um dos volantes mais regulares do futebol brasileiro. No Santos, o jogador rapidamente assumiu o papel de liderança, sendo um dos principais nomes do elenco na última temporada. Seu desempenho tem chamado a atenção de clubes da Série A, e o Vasco surge agora como um dos interessados mais fortes. De acordo com informações internas, o departamento de futebol do Vasco pretende abrir conversas formais com o Santos nos próximos dias. A negociação, no entanto, não deve ser simples. Zé Rafael tem contrato vigente e é considerado peça importante no time santista. Mesmo assim, a diretoria vascaína acredita que pode seduzir o jogador com um projeto esportivo ambicioso, que inclui reformulação do elenco e a busca por vagas em competições internacionais. O presidente Pedrinho e o executivo de futebol Carlos Brasil têm trabalhado para reforçar o grupo com nomes de peso. A ideia é montar uma equipe competitiva desde o início da próxima temporada, e Zé Rafael é visto como peça fundamental nessa reconstrução. Além de Zé Rafael, o Vasco monitora outros nomes para o meio-campo, mas o volante do Santos é considerado prioridade número 1 no momento. Caso as negociações avancem, o cruzmaltino deve formalizar uma proposta financeira robusta, podendo incluir jogadores como parte da troca. A torcida vascaína recebeu a notícia com empolgação nas redes sociais, acreditando que a chegada de Zé Rafael seria um grande passo para a consolidação de um time mais equilibrado e competitivo.